Olá, vamos começar a nossa aula da disciplina Engenharia de Software 1 do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Sabará. Na aula de hoje a gente vai falar sobre requisitos. Requisitos é uma parte da engenharia de software mais importante, né? Onde que o engenheiro de software ele vai levantar as necessidades do sistema. Então essa parte aqui ela tem que ser feita, tem que ser muito bem feita, porque é aqui onde que o usuário ele vai informar para o engenheiro, para os funcionários, né, para a equipe, o que ele pretende, o que o software precisa fazer, né? Então essa é uma parte muito importante da engenharia de software. Então tá aqui, introdução. A gente precisa satisfazer os pedidos do cliente, né? Um bom desenvolvimento de software entrega o que o cliente quer. Então não adianta nada eu fazer um software perfeito aos meus olhos e não ser bem aquilo que o cliente queria, né? Então de nada adianta esse software. Então uma das fases mais importantes do projeto, é a análise de requisitos. Então vamos lá, né? Então vamos entender o que é o requisito, né? O requisito ele é serviços que serão fornecidos pelos sistemas, e também pode ser restrições que esses serviços precisam, né? Restrições desses serviços então podem ser escritos aí formalmente, e a gente tem algumas visões. Tem os requisitos da visão do usuário, que é como o usuário enxerga aquilo ali, como que ele quer aquele sistema, e eu tenho requisitos da visão sistêmica, né, que é a visão de como que o programador, de como que o engenheiro está vendo aquele sistema. Aqui eu trouxe um exemplo na prática para a gente dar uma analisada aqui, né? Então, considerem a empresa a seguir. A Infinity Space OPS oferece um serviço de transporte espacial para clientes muito exclusivos. Só que seu sistema de reserva está meio defasado. Como o próprio eclipse solar, como o próximo eclipse solar está a poucos meses de acontecer, a Infinity resolveu abrir os cofres para contratar uma empresa especializada em desenvolvimento de software para refazer seu sistema de reservas. Então aqui a gente tem uma empresa, né, que ela percebeu que seu sistema de reserva está meio defasado, então ela resolveu criar um novo sistema para isso. E aí o CEO da empresa, né, ele deu uma entrevista, né, ele falou, mandou a seguinte descrição, né? Então ele falou dessa forma: o que ele precisa? Eu preciso de um site que mostre nossas promoções. Além disso, esse site precisa oferecer para os clientes um mecanismo de agendamento online de viagens ou reserva de pacotes promocionais. E se o cliente quiser, ele pode efetuar o pagamento no próprio site, usando seu cartão de crédito. Outra coisa, pelo site ele poderá agendar estadia em hotéis que sejam nossos parceiros. Então aqui resumidamente o que o CEO da empresa quer. Então, baseado nesse depoimento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa extrair desse depoimento do CEO as informações que o site vai precisar. Por exemplo, então aqui a gente tem o requisito 1, exibir promoções da agência. Então, esse é o título. O título tem que ser breve, tem que ser o mais breve possível, né? Ele não pode ser extenso. E aí na descrição eu falo o que essa funcionalidade vai fazer. Então, descrição: o site deverá exibir para os clientes, em sua tela inicial, as promoções oferecidas pela Infinity. Então, baseado nisso aqui, vocês podem separar, né, o que esse site vai precisar fazer, o que o cliente quer, né? Então aqui ele precisa que mostre as promoções. Além disso, o site precisa oferecer para os clientes um mecanismo de agendamento. Então o site precisa
fazer agendamento online de viagens, né? É um outro requisito. Então tem vários requisitos na fala desse CEO e a gente precisa, como engenheiro de software, a gente precisa saber identificar isso aqui, tá? Então vocês podem parar esse vídeo, né, nesse momento e pensar aqui quais são os próximos, quais são outros requisitos que eu tenho aqui, né? Que outros requisitos que eu tenho, ou que outros requisitos, que é mais importante ainda, que outros requisitos estão faltando na fala desse CEO, né? Será que ele conseguiu colocar tudo que ele realmente quer aqui, né? O cliente, um exemplo aqui que não está aqui explícito, né? O cliente, ele pode cancelar a reserva? Será? Será que ele pode? Quantos dias que antes da viagem ele pode fazer esse cancelamento? Ele pode fazer reagendamento? Então isso tudo a gente tem que pensar, né? E como que a gente fica sabendo dessa informação? Através do cliente. Então a gente precisa ter esse diálogo com o cliente. O diálogo com o cliente é muito importante nesse momento. Muito bem, então vocês podem nesse momento fazer aí alguns requisitos que tem e alguns requisitos que vocês imaginaram e que faltaram, só para vocês treinarem um pouquinho. Então vamos lá, a gente tem visões distintas de requisitos. A gente tem uma visão aqui que é o requisito do usuário. Bom, então a gente tem um requisito de usuário. Quem que é esse usuário, né? A gente tem aqui os gerentes da empresa, que tem uma visão de gerente, então ele tem uma visão daquela da gerência como um todo, então ele conhece a empresa, né? A gente tem visão de usuário final, que é aquele usuário que vai utilizar o software ali no dia a dia. A gente tem a visão de engenheiros do cliente. A gente tem a visão de fornecedores, que pode ou não utilizar esse software, né? Então esses são alguns dos papéis de requisitos de usuário. A gente tem um outro papel que são requisitos de sistema, né? A gente vai ter a visão dos analistas do sistema, né? Que é de quem está projetando esse sistema. A gente vai ter a visão de arquiteto de software, que é quem mexe diretamente com o software. E a gente tem visão dos desenvolvedores, né? Então a gente tem algumas visões aqui de profissionais que estarão trabalhando nesse software, né? Então, só para exemplificar aqui, algumas visões, duas visões diferentes. A visão de usuário, o requisito de usuário, o MHC PNS deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês. Esse é um requisito do usuário. O usuário solicitou isso. Então, é uma necessidade que o usuário tem. E aí, a especificação do requisito do sistema, né? O engenheiro de software, o programador, pegou isso aqui, esse requisito do usuário, e transformou em um requisito de sistema. Por exemplo, no último dia útil de cada mês, deve ser gerado um resumo de medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições. Então, já percebam aqui que tem mais detalhes, né? Aqui, quando que deve ser gerado o relatório? Aqui o usuário não falou, ele só falou que precisa gerar um relatório. Aqui na especificação do requisito do sistema, a gente já precisa definir quando. Após 17h30 do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente um relatório para impressão. Um relatório será criado para cada clínica, listando nomes de medicamentos, o número total de prescrições, o número de doses prescritas, o custo total dos medicamentos prescritos. Se os medicamentos estão disponíveis em diferentes unidades de dosagem, né, exemplo, 10 mg, 20 mg, devem ser criados relatórios separados, né? Às vezes eu tenho vários medicamentos e aí cada clínica receitou uma dosagem, eu preciso fazer isso de forma diferente.
o acesso aos relatórios de custo deve ser restrito a usuários autorizados. Então, quem terá acesso a esse relatório? Todo mundo? Qualquer pessoa que acessar o site tem acesso a isso ou não? Ou é só o usuário credenciado, né? Então, aqui a gente já fala isso aqui. Então, para o usuário é simples, né? O usuário ele vai informar aquilo que ele quer. Agora, o engenheiro de software, o analista de requisitos, ele precisa conversar com o usuário, né? Ele precisa ter um diálogo com o usuário para saber mais detalhes do que realmente ele vai fazer. Então aqui, ó, visões diferentes sobre requisitos, né? Os requisitos do usuário são descritos em uma linguagem natural. É a linguagem que aquele usuário entende. Não adianta nada eu descrever ali jargões técnicos que o usuário não vai entender. Então eu preciso, o requisito do usuário tem que ser descrito em uma linguagem de fácil entendimento. Eles vão apontar quais serviços o sistema deve fornecer para o usuário e as restrições que ele deve operar. Então, o requisito do usuário vai falar, o sistema vai fazer isso, isso e isso. Ah, não, ele não vai fazer isso, né? Usa o ponto de vista do cliente. Não é o meu ponto de vista, não é o ponto de vista do programador, não é o ponto de vista do engenheiro, não é o ponto de vista do analista de requisitos, é o ponto de vista do cliente. E os requisitos do sistema? Ele já é uma descrição mais detalhada das funções. São serviços e restrições operacionais do sistema de software. Ele já deve definir exatamente o que deve ser implementado. Pode ser parte do contrato entre o cliente e os desenvolvedores. Tá? Então aqui já é um requisito mais complexo, é um requisito, né, de que já é uma fase posterior. Eu levantei todos os meus requisitos com o usuário e depois eu passo para os requisitos do sistema. Por quê? Porque eu preciso entender exatamente o que o usuário quer para depois eu fazer os requisitos do sistema. E aí o programador vai pegar aquele requisito do sistema e transformar aquilo ali em código. Então, o requisito do sistema facilita para o programador, para a equipe, para eles desenvolverem. Mas o requisito mais importante para a gente aqui é o requisito de usuário. Tá? Por quê? Porque é aí que começa o sistema. É aí que eu preciso me atentar. É no requisito de usuário que eu faço essa primeira conversa aí. Bom, nos requisitos de usuário, então, a gente pode classificar eles de duas formas, como funcionais e não funcionais. Então, a gente tem dois tipos de requisitos, os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui. O que são os requisitos funcionais? Eles vão informar para a gente quais funções esse sistema vai fazer. O termo função aqui é usado no sentido genérico, são operações que vão ser realizadas pelo sistema através de comando de usuário ou através de eventos internos ou externos do sistema. Nesse contexto aqui são funções que os clientes e os usuários querem ou precisam que o software ofereça. Então aqui vamos dar um exemplo aqui de requisito funcional. Um requisito funcional é pesquisar a lista de agendamentos para todas as clínicas. Então o usuário ele precisa que o sistema faça uma pesquisa dos agendamentos das clínicas. Gerar a cada dia, para cada clínica, a lista dos pacientes para consultas naquele dia. Identificar os usuários através da tela de login. Isso tudo são requisitos funcionais. E o que então requisitos não funcionais? São requisitos que não são funções do sistema, mas são muito importantes. Por exemplo, eles vão definir propriedades e restrições do sistema. Exemplo, segurança, desempenho, espaço em disco. Então, qual a segurança que esse software precisa? Ele precisa de um leitor digital, ele precisa de um desempenho rápido, quantos segundos depois que eu aperto o Enter, ele precisa trazer a consulta, quanto de espaço em disco ele pode ocupar,
né? Então, assim, são requisitos que não são funcionais para o usuário, mas que fazem com que o sistema funcione ou não, né? Pode ser do sistema como um todo ou apenas parte dele. Em muitos casos, requisitos não funcionais são mais críticos que os funcionais, né? Por exemplo, vamos supor que eu desenvolva um software que precisa de um servidor muito parrudo e o cliente não tem condições de comprar aquele servidor naquele momento. De nada adianta eu desenvolver aquele software se o cliente não pode operar. Então, nesse caso, seria inviável o desenvolvimento desse software, né? Então, seria um requisito não funcional que inviabilizaria o desenvolvimento do software. Aqui nesse caso, se eles não são atendidos, o sistema não serve. Então, se eu tenho um requisito que não é funcional e que é importante e que não é entendido, de nada adianta eu construir esse software. Então aqui, requisitos não funcionais podem afetar a arquitetura geral do sistema. Por exemplo aqui, para melhorar o desempenho, o armazenamento de dados deverá ser em banco de dados, em vez de arquivo. Então aqui ele vai informar para mim como que eu preciso armazenar os meus dados. Então é um requisito não funcional que vale para o sistema como um todo. Pode dar origem a vários outros requisitos. Então eu tenho aqui um requisito não funcional que pode dar origem a outros requisitos. O requisito de banco de dados, levando à criação de novas regras para o sistema. Então, se eu vou criar um banco de dados, como vai ser isso? O banco de dados vai ser relacional? Qual sistema de banco de dados eu vou utilizar aqui neste caso, né? Além disso, podem restringir o funcionamento de requisitos existentes, né? Então, eu posso ter um requisito não funcional que vai restringir algum outro requisito. Por exemplo, eu tenho um requisito não funcional lá que eu preciso de autenticação digital. Então, esse requisito de autenticação digital, eu preciso de ter um equipamento que suporte, né, essa função. Aí aqui, requisitos não funcionais. Eu posso ter requisitos de produto, posso ter requisitos organizacionais, posso ter requisitos externos. Então, percebam que requisitos não funcionais teve outros desdobramentos. Requisitos de produto, eles vão especificar o comportamento do software. Por exemplo, desempenho. Para esse software, eu preciso que depois que eu aperte Enter, 2 segundos depois ele me traga a consulta. Requisito organizacional. Consequência de política da empresa que vai afetar o meu software. Por exemplo, padrões de cliente, né? Aqui eu tenho um relatório específico, um tipo de relatório específico. Então eu preciso desenvolver um software que vai me trazer aquele relatório. Requisitos externos, que vai derivar de ambiente ou fator externo ao sistema. Por exemplo, legislação. O governo criou uma legislação específica que eu preciso atender e o meu software precisa gerar algum relatório específico por causa daquilo. Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Requisitos de produto. A interface do usuário deve ser apresentada em HTML. Então isso aqui foi um requisito do produto. O produto ele precisou disso aqui. Ele precisa ser desenvolvido em HTML por algum motivo. Requisito organizacional. Todos os documentos entregues devem seguir o padrão de relatório XYZ. Então eu tenho um relatório específico que esse desenvolvimento, que esse software precisa. Requisito externo. Informações pessoais não devem ser vistas pelos operadores do sistema. Então os meus clientes cadastram ali as informações deles, pessoais, né? E o operador, ele não pode ver essa informação. É um requisito externo, né? Porque proteção de dados, né? Então é uma regra de proteção de dados, né? Os meus dados de cartão de crédito não podem ser vistos por qualquer um, né? É um requisito externo. Quem que informou isso? Não foi o cliente que pediu isso, né? Isso é uma legislação. Então eu preciso obedecer isso e é um requisito externo. Eu tenho outros aqui
né, outros requisitos não funcionais. O requisito de produto, ele pode se desdobrar aqui em requisitos de usabilidade, requisitos de eficiência, requisitos de confiança, requisitos de proteção. Requisito de eficiência, temos o requisito de desempenho e requisito de espaço. Requisitos organizacionais, requisitos ambientais, né? Então eu tenho aqui o ambiente da empresa, requisitos operacionais, como que isso vai ser operado, requisitos de desenvolvimento, né? Como que eu vou desenvolver esse software. Requisitos externos, eu tenho aqui requisitos reguladores, né? São os órgãos reguladores que vão informar o que esse software pode ou não fazer. Requisitos éticos, né? Eu tenho que seguir uma ética na hora de desenvolver esse software, né? Por exemplo, de ética, dados pessoais não podem ser vistos por qualquer pessoa. Requisitos legais, né? Eu não posso deixar com que alguns dados sejam expostos, visíveis para todos. Então isso aqui pode ser um exemplo de requisitos legais. Aí dentro de requisitos legais eu tenho requisitos contábeis e requisitos de segurança e proteção. Requisitos contábeis, eu preciso disponibilizar a nota fiscal para o meu cliente, né? É um requisito contábil. Requisito de segurança e proteção, né? A gente já falou sobre isso aqui. Eu não posso deixar expostos os meus dados. Bom, aqui eu tenho um exercício, né, que seria dado aqui em sala de aula, por exemplo. Eu resolvi deixar ele aqui para que vocês possam treinar um pouquinho, tá? Então aqui a gente tem alguns requisitos e vocês precisam informar se esses requisitos são funcional ou não funcional, tá? Então o sistema deve cadastrar bibliotecários. É uma função? É um requisito funcional? O sistema deve cadastrar usuários. É um requisito funcional ou não funcional? O sistema deve cadastrar usuários de maneira amigável, por meio de uma interface fácil de usar. O sistema deve achar para os bibliotecários qual usuário está com determinado livro. O sistema deve fazer o cadastramento rapidamente em menos de 3 minutos. O sistema deve ser executado na plataforma Linux. Então, essas funções, esses requisitos, são funcionais ou não funcionais? E aqui eu já deixei marcado para vocês a resposta. Mas tentem identificar o porquê disso aqui. Por que é funcional e por que não é funcional? Bom, então vamos agora para a engenharia de requisitos, né? Primeiro, recebo lá do usuário uma solicitação de desenvolvimento de software, né? Então eu tenho um passo a passo que eu preciso seguir para chegar no final e gerar um documento que a gente chama de documento de requisitos, que é um documento que será assinado em ambas as partes, que vai definir aquilo que o sistema vai fazer. Então, primeiro eu preciso fazer um estudo de viabilidade. O que é isso? O que é um estudo de viabilidade? Eu preciso identificar se aquilo que o cliente quer é possível, né? É possível de fazer aquilo ali? É viável? Às vezes é possível, mas não é viável. Às vezes o que o cliente quer vai ficar muito caro, né? Ou o que o cliente quer já tenha algum outro software que faz isso, né? Então, assim, eu preciso fazer esse estudo de viabilidade. Terminei o estudo de viabilidade, eu crio um relatório de viabilidade. É possível por causa disso, disso e disso. Ou não é possível por causa disso, disso e disso. Então, eu coloco razões, né? Eu desenvolvo um relatório explicando a possibilidade ou não, a viabilidade ou não do desenvolvimento desse software. Bom, fiz o estudo de viabilidade, vi que é possível, vou fazer a elicitação e análise de requisitos. O que é elicitação de requisitos? A gente vai falar mais para frente, mas só adiantando, elicitação de requisitos é levantamento de requisitos.
e vou desenvolver, fazer a análise desses requisitos. Ok, vou fazer isso aqui, vou gerar a especificação desses requisitos, então vou fazer um documento especificação desses requisitos e vou fazendo essa elicitação e análise até desenvolver por completo essa especificação, tá? Bom, fiz a licitação, posso desenvolver um modelo de sistema e aí já fazer o documento, ou posso fazer alguns outros passos a mais. Posso fazer mais um passo aqui. Da especificação dos requisitos, eu posso dividir isso em requisitos de usuário e requisitos de sistema. Então, fica a meu critério. Ah, não, eu quero fazer só os requisitos do usuário e já desenvolver aqui um documento de requisitos. Beleza, né? Faço lá os requisitos do usuário, tudo certinho e já desenvolvo o documento. Não, eu quero um documento mais completo, né? Eu quero dividir isso aqui. Eu quero fazer o que o usuário pediu, depois vou desenvolver o que o sistema precisa, né? Que é uma parte mais complexa, mais descrita, né? O que aquele sistema realmente vai fazer, e depois faço o documento de requisito, tá? Então é esse fluxo aqui que geralmente a gente segue na engenharia de requisitos. Obtendo mais informações. Tenham em mente, quem quiser seguir para essa área aí, de engenharia de software, de analista de requisitos, tenham em mente que o usuário geralmente não sabe o que quer. Então aqui a gente tem uma tirinha que eu trouxe para vocês para ilustrar isso aqui, né? O analista de requisitos vira para o cliente e fala assim: eu preciso saber dos seus requisitos antes que eu comece a projetar o software. Primeiramente, o que você está querendo fazer? Aí o cliente vira para o analista e fala assim: eu estou tentando fazer você projetar o meu software. Tudo bem, eu quero dizer o que você está querendo fazer com o seu software, né? E aí o cliente responde: eu não vou saber o que estou querendo fazer até que você me diga o que o software pode fazer. O analista responde: tente colocar isso na sua cabeça dura. O software pode fazer qualquer coisa que eu projete que ele faça. E por fim, o cliente responde: você pode projetá-lo para que ele lhe diga os meus requisitos. Então quer dizer, o cliente ele está querendo mágica, né? Ele quer que a pessoa adivinhe o que ele quer, na verdade, né? Então assim, é uma tirinha aqui de um exemplo fictício, logicamente, né? Mas acontece muito, né? Muitas vezes o cliente geralmente não sabe o que quer. Então, se o cliente, né, que é quem está solicitando, ele não sabe o que quer, como que eu posso fazer, né? Então aqui, a gente tem um exemplo aqui daquele software que o CEO informou lá no início, né? Por exemplo, os requisitos não funcionais normalmente passam batidos pelo cliente. Então, isso aqui é fato. O cliente ele não vai se preocupar geralmente com os requisitos não funcionais. No caso do sistema da Infinity, né, que é aquele que a gente viu no início, algumas perguntas ainda poderiam ser feitas. Por exemplo, quantos tipos diferentes de naves o sistema deveria suportar? Então, vai ser quais tipos de naves eu vou ter aqui para ofertar para o meu cliente, né? O sistema pode permitir alteração ou cancelamento de reservas? Os pilotos precisarão acessar o sistema fora do planeta? Tem internet nos outros planetas? Então, nesse caso aqui, são perguntas que você poderia fazer para o CEO para conseguir algumas informações para você colocar nos seus requisitos. Então, é assim que a gente faz com o cliente. Por isso, a gente tem uma fase aqui que a gente chama de elicitação de requisitos. É nessa hora que você vai descobrir e esclarecer o que o cliente quer, né? Então a gente tem algumas formas de fazer isso aqui.
dependendo do contexto do projeto, diversas técnicas podem ser aplicadas. Então, tem algumas técnicas que eu aplico para fazer com que eu descubra o que realmente aquele cliente quer, tá? Então, a gente tem aqui brainstorming, role-playing, entrevistas e observação. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui. Brainstorming consiste em envolver o cliente e demais partes interessadas em uma reunião para levantar ideias e funcionalidades que possam ser interessantes para o sistema. Nesse momento é interessante levantar ideias, funcionalidades e cenários sem muitas restrições. Então, o que é isso aqui? Brainstorming nada mais é do que uma reunião. Você chama o seu cliente para uma reunião e deixa ele falar. Deixa ele viajar na maionese. Então aqui ele vai falar tudo o que ele quer que o sistema tenha. Ah, eu quero que o meu sistema faça isso, isso e isso. Ah, eu quero que ele tenha leitor digital, que ele forneça para o meu usuário opções de pagamento, venda online e por aí vai. Então assim, deixa ele viajar e vai anotando, vai anotando, vai anotando. Chegou no final da reunião, você vai tirar suas dúvidas, né? Ah, você me falou que você quer vender online, certo? Mas como que vai ser esse pagamento? Vai ser por boleto? Vai ser por cartão de crédito? E como que vai ser a entrega? Ele pode buscar aqui, né, na loja, você vai fazer entrega, frete grátis, né? Vai cobrar frete, vai ser entrega pelos correios. Então assim, você vai tirando essas dúvidas. Chegou no final, é hora de você informar para o cliente o que o sistema pode fazer e o que ele não pode fazer. Ah não, venda online não é possível. Tá? Então o seu sistema aqui ele não vai poder fazer venda online. É uma restrição. Ah, mas por quê? Porque o software, o computador que você tem aqui disponível para a gente colocar esse sistema, ele não suporta. Ótimo, morreu. Ah não, então não tem jeito, eu só quero o sistema se tiver venda online. Então acabou aí o desenvolvimento, né? Então vocês vão precisar resolver esse problema para seguir aí. Roleplay, incorporar um personagem, né? Então você, como analista de requisitos, vai se colocar no lugar do usuário. Então você, como administrador do sistema, você vai poder visualizar todos os papéis ali e você vai se colocar no papel daquele usuário. Como que aquele usuário usaria aquele sistema? É uma forma também de fazer levantamento de requisitos. Uma forma que é muito utilizada é as entrevistas. Então você chama um usuário, né, que vai utilizar aquele sistema e aí você vai elaborar um questionário, né, antecipadamente com todas as suas dúvidas e aí você vai perguntando para aquele usuário como que funcionaria isso e o usuário ele vai te informar da melhor forma possível. Tem uma outra forma que é muito utilizada, que é a observação. Como assim observação? Né? O usuário está lá trabalhando e você vai ficar como se fosse uma sombra. Você vai ficar ali observando o trabalho dele, tudo que ele fizer você anota. Então o usuário ele fez uma venda, como que foi essa venda? Precisou devolver troco, cartão de crédito, cartão de débito, e você vai observando aquilo ali e anotando como que é o trabalho daquele usuário. Tem outras formas, né, de licitação, por exemplo, se o software já existe, se vai ser uma modificação do software, você pode estudar a documentação daquele software ou documentação daquela empresa, né? Se for um sistema para o governo, geralmente tem um edital, então você vai precisar pegar aquele edital e estudar aquele edital, né? Então depende muito de qual tipo de software você vai fazer e qual cliente solicitou aquilo ali. Bom, a gente fez a elicitação de requisitos, que é o levantamento de requisitos. Agora a gente precisa especificar esses requisitos, né? Então
Então a gente foi lá, conversou com o cliente, fez o levantamento de tudo que ele queria, né? Tudo que ele precisa. Então a gente precisa agora criar um documento, a gente precisa especificar, a gente precisa escrever, né? Então como que a gente faz isso? A gente pega essa documentação, a gente pode ter sido gravado, né? Às vezes a gente grava na licitação de requisitos, a gente pode gravar, porque a gente pode esquecer de anotar alguma coisa, então eu posso voltar lá nessa gravação. Então eu pego as minhas anotações e vou desenvolver um documento, vou escrever aquilo ali. E como tem que ser isso, né? Para evitar equívocos, né? Eu preciso escrever isso de forma clara, de fácil compreensão e completa, tá? Então eu preciso escrever isso de forma que o meu cliente vai entender. Ele vai pegar esse texto, ele vai pegar esse documento e sem nenhum conhecimento técnico, ele precisa entender aquilo que o sistema vai desenvolver, tá? Então pegue os requisitos, escreva de forma clara e dá para o seu cliente ler e pergunta: tá claro? É isso que você quer? Tá tudo descrito? E aí ele vai pegar, vai identificar, vai ler aquele documento e vai responder: não, é isso mesmo, é isso que eu quero. Ah, não, precisa mudar, modificar isso aqui. E aí vocês entram em acordo. Na prática é muito difícil de acontecer, né? Porque sempre vai ficar faltando alguma coisinha, sempre tem um detalhe ou outro que o cliente esqueceu de falar, sempre fica faltando alguma coisa. Os requisitos do usuário devem ser descritos de modo que sejam compreensíveis para os usuários do sistema que não tenham conhecimento técnico detalhado, foi o que eu já falei, né? Então, evitem jargão de software, né? Evitem palavras que são conhecidas no meio da informática, né? E que não são conhecidas pelo cliente. Então, utilizem a linguagem mais natural possível. Pode ser utilizar tabelas ou diagramas, que aí fica mais intuitivo para o cliente. Então, aqui a gente tem um exemplo: exibir promoções da agência e a descrição. O site deverá exibir para os clientes em sua tela inicial as promoções oferecidas pela Infinity. Um requisito bem feito, ele é escrito sobre a visão do usuário. Então, o usuário é como se você fosse o usuário, então você precisa se colocar no papel desse cliente e descrevendo o que o sistema fará para o cliente. Requisitos que o cliente não entende é muito arriscado, porque depois ele pode falar: não foi isso que eu entendi isso, isso e isso. Então, procurem falar da forma mais clara possível. Então, como que esses requisitos devem ser, né? Eles devem descrever uma função de cada vez. Então, não coloquem várias funções em um único requisito, tá? Vamos supor, realizar venda online e pagar com cartão de crédito. São dois requisitos diferentes. Não coloquem esses dois requisitos em um único. Por quê? Porque vai ficar confuso para o cliente. Então, realizar venda online é um requisito, realizar pagamento em forma de cartão de crédito, realizar pagamento em forma de cartão de débito, cada um desses são um requisito. Ser escrito em uma linguagem que o cliente entenda, ser escrito também pelo cliente, né? Muitas vezes você pode solicitar ao cliente que ele escreva aquele requisito, né? Como que você entende esse requisito? Realizar venda online, né? Então o cliente pode escrever como que ele entende aquilo ali. Ser curto, não mais que 3 sentenças, né? Então não façam um texto muito longo para informar o que aquele requisito vai fazer. Se tiver necessidade de maiores detalhes, pode-se utilizar a regra de negócio como referência. Então, às vezes o requisito é muito específico para aquela empresa, então você pode utilizar a regra de negócio da empresa para informar aquele requisito. O que os requisitos não devem ter, né? Não deve ser um texto muito longo e não pode utilizar termos técnicos desconhecidos do usuário, né? É lógico que tem sistemas que são muito técnicos, né? Por exemplo, sistema
que vai utilizar, que vai desenvolver algo para a saúde, né, por exemplo. Então, assim, para um hospital, para uma clínica, é um sistema muito específico daquela clínica. Logicamente, ele vai ter jargões, ele vai ter palavras que são específicas daquela clínica, mas tem que ser conhecido do usuário, né? Então, o usuário ele precisa conhecer aquele jargão, conhecer aquele termo, para que para que o sistema seja mais confiável. Então você não pode utilizar termos técnicos somente do seu conhecimento, né? Então, você do conhecimento da informática, geralmente utiliza linguagens de programação que o seu usuário não vai entender. E aí isso aí pode prejudicar o sistema mais para frente. Bom, aqui a gente tem as referências. Vocês podem fazer pesquisas através desses dois livros. E era isso a nossa aula dessa semana e aguardo vocês para a próxima aula.